Salve, amada igreja, a paz do Senhor. Grato a Deus por mais uma noite, poder estar aqui para louvar e agradecer o santo nome do Senhor. Somente Ele é digno de toda honra e glória, Louvo a Deus pela vida de cada um dos irmãos que aqui se encontra. Os que não vieram, Deus sabe o motivo. Glória a Deus. A irmã Josinelma comentou comigo que tinha um compromisso, não poderia estar presente hoje, mas Deus é o dono da obra, Nós vamos continuando aqui. Para a honra e glória do teu santo nome. Convido aqui a Sônia para ler para cantar dois hinos. Glória a Deus. Bendito é o nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Logo após a irmã Sônia, eu convido o irmão Miro para estar fazendo a leitura devocional e mesmo estar orando.
E eis que estava ali diante dele um certo homem hidrópico. E Jesus, tomando a palavra, falou aos doutores da lei e aos fariseus, dizendo: é lícito curar no sábado? Eles, porém, calaram-se, e tomando-o, o curou e despediu. Disse-lhe: qual será de vós o que, caindo-lhe num poço em dia de sábado, o jumento ou o boi, ou não tirei logo? E nada lhe podiam explicar sobre isso. Amém? Quem necessita de oração? Eu e minha família estamos carentes de oração dos irmãos. Oremos um pelos outros. Querido Deus do céu, neste momento, Jesus, aqui estamos na tua casa, Senhor, agradecendo, Pai, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Até aqui o Senhor tem nos guardado, até aqui o Senhor tem nos sustentado. Obrigado, meu Deus, por essa palavra. Obrigado, Deus, por este hino que louvamos o seu nome aqui nesta noite. Continue, Senhor, com tuas mãos estendidas, Senhor, abençoando a cada um dos teus filhos, Pai, que vai fazer uso dessa palavra. Pai amado, santo e justo, continue nos derramando da tua graça e do teu poder, Pai. Nós entregamos tudo nas tuas mãos, Senhor, para que nós não venhamos fazer nada de nós mesmos, mas fazer segundo a tua vontade. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Deus é maravilhoso, né? Não tem dia, né? Não tem hora. A todo momento Ele está fazendo milagre nas nossas vidas, né? Eu sou prova disso. Como que eu creio que cada um dos irmãos que está aqui é prova viva de milagre de Deus, né? Seja em uma parte ou em outra, eu acho que todos nós, né? Acho não, tenho certeza que todos nós já recebemos milagre da parte do Senhor. Deixa uma oportunidade para a irmã Vanessa, ela está louvando ao Senhor. A Ana louva, tem louvor? Logo após a irmã Vanessa, a Ana também está com a oportunidade. Quando a Ana estiver louvando, os operadores fiquem em liberdade para recolher dízimo e oferta para a manutenção da casa do Senhor. Glória a Deus. Deus maravilhoso.
pessoal do irmão da paz do Senhor. Amém. E louvar quem estiver, pode me ajudar. Como passarinho ferido pelo pecador, caído em meio ao deserto na escuridão. Tudo parecia acabar e
Salve irmãos com a paz do Senhor. Hoje eu fui te procurar naquele lugar onde você me chamava de irmão.
Aleluia. Grande Deus. Glória a Deus. Aleluia. Deus é maravilhoso, né? Deu a vida do seu filho para morrer na cruz, para nos dar a salvação. Que hino maravilhoso, né? Deixa aqui a oportunidade para o Nolié para dar uma breve palavra. As crianças loucas, mano? E logo após o presbítero Elié, as crianças para louvar ao Senhor. Glória a Deus. Deus maravilhoso. Senhor, para os meus irmãos e minhas irmãs, graças a Deus, irmãos, que nos deu vida aqui, para que logo o Senhor nosso Deus, dá a Ele a glória, a honra, o louvor e a alegria. Quero ler o versículo da palavra de Deus que está registrado em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo de número 31. Quero deixar aqui uma rápida palavra. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Aleluia! Meus irmãos, nós estamos diante de um versículo da palavra de Deus registrado no livro que conta a história da igreja primitiva. E no capítulo 4 nós vemos uma grande perseguição contra os discípulos do Senhor Jesus. E quando eles são perseguidos aqui, eles vão orar ao Senhor nosso Deus, eles atribuem a perseguição que eles estão passando ao próprio Cristo. As ameaças que eles estão recebendo é atribuída ao próprio Senhor Jesus, quando ele diz: olha, Senhor, para as tuas ameaças, e concede aos teus servos que prega a tua palavra com toda a ousadia. Aí o versículo 31 diz: e tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam a palavra com ousadia. Meus queridos e meus amados irmãos, se nós também quisermos da parte de Deus termos ousadia, se nós também quisermos ver o Deus dos céus operar maravilha em nosso meio, nós também temos que fazer o mesmo que eles fizeram. A receita está aqui, tendo eles orado. Então o primeiro passo aqui, irmãos amados, para vermos Deus operar em nosso meio, é vivermos uma vida constante em oração. Aleluia! Sem nós orarmos, nós não veremos Deus operar maravilha. Nós não veremos Deus salvar pessoas. Nós não veremos Deus batizar com o Espírito Santo. Nós não veremos Deus fazer nada em nosso meio. Do jeito que nós entramos no culto, nós podemos sair sem oração. Mas quando a igreja ora, quando a igreja busca, quando a igreja fala com Deus, os nossos cultos é diferenciado. Aleluia! Nós vemos a mão de Deus operando em nosso meio. Jesus, sendo Filho de Deus, para dar início ao seu ministério, escolheu o seu discípulo. Ele orou e jejuou 40 dias e 40 noites. Aleluia! Oh, glória a Deus! Todos os apóstolos e discípulos da Bíblia que tiveram êxito no seu ministério, no seu chamado por Deus, foram homens de oração. Todos os homens e mulheres na história do cristianismo secular foram homens e mulheres de oração, que trouxeram uma revolução no mundo, aleluia, do cristianismo, porque entenderam pela Bíblia e baseado no livro de Atos dos Apóstolos, o livro que conta a história da igreja, vendo que eles eram homens de oração, também oraram, e Deus fez proeza, Deus fez coisas grandiosas. Assim também a igreja, quando iniciou-se no Brasil, foi uma igreja de oração, uma igreja que andava de joelho, uma igreja que vivia prostrada diante de Deus Pai Todo-Poderoso. A mesma coisa, irmãos amados, é nós nos dias de hoje. Se quisermos ver Deus operar, precisamos levar uma vida orando. Aleluia! Paulo diz em Tessalonicenses
Bendito é teu nome, ó Rei. Glória. Glória a Deus. Eu te amo, Jesus. Tu és Deus da nossa salvação. Aleluia. Mil glória ao teu nome, ó Rei. Aleluia. Na frente. Oh, bendito é teu nome, Jesus. Louvado seja Deus, né? Que possamos ser como as crianças, né? Louvor puro de adoração ao nosso Deus. Que possamos cada dia mais louvar a Deus com todo o nosso corpo, né? Todo o nosso íntimo, em oração e louvor e gratidão ao nosso Senhor, né? Hoje os jovens não irão louvar, porque a gente está com um número muito reduzido de jovens, né? E as horas já vão se passando rápido, mas Deus está presente conosco aqui nesta noite, né? Eu convido aqui o jovem Tiago para estar orando em favor do presbítero Nilton, que trará uma mensagem para nós nesta noite. Glória a Deus. Glória a Deus. Cumprimento a mais igreja com a paz do Senhor. Amém. Convido os irmãos para orar. Senhor, meu Deus, meu Pai amado, Pai querido, meu Deus, estamos aqui, meu Deus, para te agradecer por todas as coisas que tem feito em nossas vidas, meu Deus. Só o Senhor é o dono da honra e da glória, meu Pai. Oh Deus, obrigado pelas palavras, meu Deus, obrigado pelos louvores até aqui, meu Deus. Mas, meu Deus, agora chegou o momento, meu Deus, para escutar a sua palavra, meu Pai. Fala conosco, meu Deus, não aquilo que nós queremos escutar, mas o que o Senhor tem preparado para nós essa noite, meu Deus. Fala conosco, meu Deus, ajuda cada um, meu Deus. Aqui existe vidas, meu Deus, que necessitam de uma resposta, meu Pai, que estão sem esperança, meu Deus, mas Tu é a esperança para nós. Oh Deus, usa seu filho mais uma vez, meu Deus, capacita, meu Deus, ajude, meu Deus, Espírito Santo, seja com ele, meu Deus, assim eu te peço, eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pessoal da Igreja da Paz do Senhor Jesus, estamos felizes por a oportunidade concedida a cada um de nós para louvar
bendizer o nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, quando estamos de pé, vamos ler a palavra do Senhor no livro de Mateus. Mateus, capítulo de número 19. Glória a Deus. Mateus, capítulo 19, vamos ler a partir do versículo de número 15 e alguns versículos da palavra do Senhor. Bendito é o nome precioso de Jesus. Glória a Deus. Amém, irmãos? Mateus 19, 15. Nos diz: e tendo-lhe posto as mãos, partiu dali. E eis que aproximando-se dele um jovem, disse-lhe: bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele disse-lhe: por que me chama bom? Por que me chama bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarde os mandamentos. Disse-lhe ele: quais? E Jesus disse: não matarás, não cometerás adultério, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho. Honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai e vende tudo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. E o jovem, ouvindo essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. E o verso de número 29 diz: e todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos ou irmãs, ou pai, ou mãe ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Amém? Você podeis se sentar? Glória a Deus, aleluia. Louva a Deus pela vida da igreja, presente nesta noite, puderam vir para adorar o nome do Senhor Jesus. Nós já podemos, desde o início do culto, ouvir, sentir o Senhor falar aos nossos corações, através dos louvores, das palavras já mencionadas nesta noite, a leitura bíblica feita, e com isso nós nos alegramos, porque o Senhor, Ele é maravilhoso, e quando nós nos reunimos, o Senhor fala conosco. Falou ao meu coração poderosamente através da palavra, né? Aonde o presidente Elec mencionou agora há pouco, palavra maravilhosa que nos dá força, né? Que faz com que a gente tenha mais zelo, né? Mais vontade de estar aos pés do Senhor, buscando através das orações. Estamos em um número um pouco resumido. A Josinel mandou a primeira dirigente, o operador Mobilaus disse que ela teve um compromisso, não pôde estar nesta noite. Mas por bondade e misericórdia do Senhor, concedeu que cada um de nós chegássemos até aqui, e aqui nós estamos adorando ao nome do Senhor Jesus. E eu creio que o Senhor, Ele tem uma palavra, já falou ao nosso coração e vai continuar falando ao coração de cada um. Aleluia. Basta cada um de nós, né, estar atento, sensível ao decorrer do culto, porque o Senhor, Ele tem falado e fala no nosso meio. Glória a Deus. Eu comuniquei eu falei com a Vanessa, eu falei com o Claudio que poderia estar dando a palavra, mas com o corpo todo dolorido, parece um corpo ruim, e a Vanessa também do mesmo jeito. Aí eu falei para ele: então princesa, se chegar lá estiver muito bem, ele disse: vê, tem os demais irmãos nossos lá que pode trazer a palavra. Então, se a gente encerrar antes das 9 horas, aí os irmãos vão nos perdoando. Mas muito bem, esse versículo da palavra do Senhor, escrito por Mateus, traz para nós a história desse jovem rico. Não menciona o nome desse jovem, mas a Bíblia vai nos dizer que Jesus, após ter falado com várias crianças, ele chega
no verso de número 15, diz: e tendo-lhe imposto as mãos, partiu dali. Mas Jesus, partindo dali, o texto vai nos dizer que aproxima-se dele um jovem e disse-lhe: bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? Esse jovem chega ao Senhor Jesus e ele questiona com o Senhor, se bem que em seu coração o que ele fazia, por certo, dá a entender que para ele já bastava, já era o suficiente. Mas esse jovem, o texto vai dizer que ele chega na hora certa e na pessoa certa. Glória a Deus. Ele chega e pergunta para Jesus, faz uma pergunta: que bem farei para conseguir a vida eterna? Uma pergunta para Jesus, esse jovem faz. Mas o verso 17 vai dizer: e ele disse, Jesus disse: por que me chama bom? Não há bom senão um só, e é Deus. Mas disse Jesus a esse jovem: se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Olha a resposta de Jesus para aquele jovem. Jesus, conhecendo, sabendo da intenção daquele jovem, Jesus responde àquele jovem: se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E disse-lhe ele, o jovem, disse-lhe ele: quais? E Jesus disse: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás e não dirás falsos testemunhos. Honra teu pai e tua mãe e amarás teu próximo como a ti mesmo. Mas o jovem disse a Jesus: tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Que me falta ainda? Glória a Deus. O jovem religioso apegou a umas partes. E para aquele jovem, no seu entendimento, para ele era o suficiente para poder entrar no reino dos céus. E ele, chegando diante de Jesus, ele propõe, aleluia, para Jesus, esperando obter uma resposta de Jesus, quem sabe: olha, você está perfeito, continua fazendo isso e tu serás salvo. Mas Jesus diz para ele: olha, ainda te falta uma coisa. Glória a Deus. E o interessante é que esse texto ele traz para nós uma reflexão para cada um de nós. Aleluia. Nesta noite, que é a caminhada do cristão na face desta terra, é a caminhada de escolha. Glória a Deus. Nós temos o livre arbítrio para escolher o que nós quisermos. Em todas as áreas da nossa vida nós temos o direito de escolha, o direito de optar, de querer. Nós somos livres. Glória a Deus. Quando uma pessoa quer comprar algo, quer adquirir algo, ou quer formar em tal área, ele tem esse direito, aleluia, de optar por o que ele quiser fazer. Glória a Deus, porque somos livres, e Jesus deixou essa liberdade. E se falando do reino dos céus, se tratando, aleluia, das coisas celestiais, o Senhor Jesus também deixou para cada um de nós um livre arbítrio, para o homem e para a mulher. Glória a Deus. E dentre este livre arbítrio, Ele propôs para nós o céu de glória, e também deixou proposto também para aqueles que não quiserem caminhar rumo ao céu de glória, não querer ter essa escolha de caminhar e prosseguir para poder ter a sua vida eterna. Jesus também deixou também o livre-arbítrio do homem
caminhar na estrada larga, ou seja, a estrada que conduz à perdição. Aleluia, o Senhor não impede de que o homem, aleluia, ou a mulher, ou o jovem, todos, aleluia, o Senhor não impede. Aquele que quiser servir a Ele e fazer a tua vontade e andar conforme, aleluia, Ele nos ensinou, Ele está, aleluia, com as tuas mãos estendidas para dar força, para segurar, aleluia, para orientar o crente, aleluia, e para conduzir, aleluia, até o céu de glória. Mas também há aqueles que não querem seguir por este caminho, aleluia. Nós temos o livre-arbítrio. O homem tem o livre-arbítrio, aleluia. E dentre essas escolhas, chega esse jovem ao pé de Jesus, glória a Deus, fazendo uma pergunta até muito louvável, porque bom seria se todos os jovens de hoje chegassem a alguém que tem o conhecimento, aleluia, da palavra do Senhor, e fizesse essa pergunta: ô fulano, ô irmão, ô ciclano, o que eu devo fazer, aleluia, porque eu estou pensando nessa vida eterna. Já ouvi falar, mas eu quero saber o que eu devo fazer, aleluia, para poder eu ter a vida eterna. Palavra maravilhosa, aleluia. E dentro de uma vida de escolha que nós vivemos, aleluia, glória a Deus, aleluia. Se chegar até nós, aleluia, nós vamos dizer, aleluia, aceita o Senhor Jesus como o único suficiente Salvador da tua alma e continua servindo, aleluia. É o primeiro passo, glória a Deus, aleluia. Mas esse jovem, ele chega, aleluia, até Jesus, interroga Jesus, e Jesus não deixa ele sair sem uma palavra. E Jesus disse para ele, aleluia, e o jovem disse a Jesus: tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade, que me falta ainda, glória a Deus. Esse jovem fazia uma parte, até praticava uma parte, porque ele diz para Jesus no texto que ele honrava pai e mãe, aleluia, que ele não matava, ele não adulterava. Mas não bastava para esse jovem, porque ele era um jovem rico, quem sabe dono de grandes propriedades, de uma conta bancária farta. Era alguém que tinha, quem sabe, um nome bom na sociedade, quem sabe chegava nas unidades bancárias de sua época, era muito bem recebido, porque tinha um poder aquisitivo muito alto. E ele pensava que, aleluia, era o suficiente para entrar na vida eterna. E chega até Jesus e faz esta pergunta para Jesus. Mas Jesus, conhecendo o coração desse homem, desse jovem, o Senhor Jesus vai dizer para ele: se queres ser perfeito, vai e vende tudo que tens e dá aos pobres, e terá um tesouro no céu, e vem e segue-me. Olha o que Jesus disse a esse jovem, glória a Deus. E Jesus falou uma palavra maravilhosa, porque ele disse: vai e vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terá um tesouro. Glória a Deus. E a Bíblia, ela vai dizer para nós que aonde estiver, aleluia, o coração do homem, ali estará o teu tesouro. Quando nós focamos, aleluia, nas coisas celestiais, se o nosso tesouro estiver nas coisas celestiais, aleluia, foi dito aqui nessa noite que a oração, aleluia, ela pode ser a todo instante, ela pode ser a todo tempo, sem cessar. Nós podemos estar em espírito de oração no nosso trabalho, na nossa caminhada, nos cultos, onde quer que nós estivermos, e a vontade, o mandamento de Jesus: orai sem cessar. Glória a Deus, aleluia. E para nós, aleluia, quando nós estamos com o coração voltado, aleluia, para Jesus,
para as coisas celestiais, aleluia. Lá no nosso serviço, nós vamos estar trabalhando muitas das vezes. Alguém que estiver por perto pode até não estar ouvindo, mas nós estamos, quem sabe, falando com Deus, são nós de Deus falando com Deus, pedindo a tua misericórdia, aleluia. E o que é que isso significa, aleluia? Isso é o contato com o Senhor, aleluia. Isso é o coração focado nas coisas celestiais. Então, quando o crente, o homem e a mulher de Deus, aleluia, ele destina, aleluia, a sua prioridade aos céus, às coisas celestiais, nós vamos ter certeza, aleluia, que o inimigo das nossas almas vai ser envergonhado, porque ele vai chegar, aleluia, mas nós vamos estar surtidos com as palavras celestiais, aleluia, e nós vamos glorificar o nome do Senhor Jesus. Oh, glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor Jesus. Mas esse jovem, aleluia, focado com o coração preso às coisas materiais. E não é difícil nos nossos dias. O homem, muitas das vezes o homem e a mulher, ele caminha a passos largos em busca de adquirir a cada dia mais, adquire um pouco hoje, mas não contenta, continua correndo, para que aquilo se droga, se multiplica, e vai de mal a pior, a Bíblia diz, correndo atrás de coisas que perecem na face desta terra. Muitas das vezes, o homem tira tanto tempo para as coisas, aleluia, desta terra. Eu costumo dizer, aleluia, sempre falo que nós temos tão pouco tempo nos nossos cultos, se falando de culto, para adorar ao nome do Senhor Jesus. Nós temos pelo menos, no máximo, quando muito, 9 horas no decorrer da semana. Se nós tirar da terça ao domingo à noite, contando com a escola bíblica dominical, 9 horas para adorar o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E é possível, aleluia, dependendo da situação, em umas horas dessas nós chegar, aleluia, e nós adentrar ao templo, glória a Deus, aonde o Senhor, aleluia, está precisando, dependendo, aleluia, de uma atitude minha, de uma atitude sua, aleluia, pronto, ouvindo, querendo falar aos nossos corações, querendo batizar com o Espírito Santo, aleluia, querendo abrir porta, aleluia, mas é possível, aleluia, de que alguém entra no templo, aleluia, e vai embora sem sentir o Senhor falar. Dentro da tão pouca hora que nós temos no decorrer de uma semana, né, irmão? Apenas 9 horas, mas o Senhor dá para nós, aleluia, glórias a Deus. Se nós somar um dia corrido, aleluia, de 8 horas pelo menos trabalhada, glória a Deus, aleluia, até o sábado, nós vamos ter 48 horas para fazer os nossos afazeres, correr atrás das coisas, aleluia. E muitas das vezes nessas 9 horas nós não servimos como é preciso. Mas nesses últimos dias que nos restam, aleluia, o Senhor requer, aleluia, da minha vida e da tua vida um esforço, aleluia, glória a Deus. E aqui nós estamos falando de um jovem, aleluia, que chegou aos pés do Senhor, aleluia, indagando o Senhor Jesus sobre a vida eterna, e se falando dessa vida eterna, é um processo de renúncia, que o homem e a mulher de Deus é necessário ter na tua vida, que o jovem precisa de ter, aleluia, para conseguir a vida eterna, aleluia, renunciar ao cansaço, que tem hora que o cansaço bate, aleluia, renunciar à correria desta vida, as buscas desenfreadas, aleluia, pelas riquezas que aqui perecem, glória a Deus, aleluia, renunciar, quem sabe, aleluia, o corpo cansado às noites, para dobrar o joelho, aleluia, e falar com o Papai do céu que está atento para ouvir as nossas orações, oh glória a Deus.
mas a vida de renúncia, aleluia, ela requer, quem sabe, esforço, ela requer, quem sabe, aleluia, gemidos, aleluia, diante dos pés do Senhor Jesus, aleluia. Glória a Deus. E o Senhor, Ele está aqui nesta noite para ouvir, aleluia, o clamor da tua igreja. O Senhor está aqui nesta noite contemplando, aleluia, o que nós podemos renunciar, aleluia, no decorrer deste dia, e ao entrar desta noite, estar diante da tua presença, aleluia, mais uma vez dizendo: Senhor, eu te agradeço, aleluia, por ter me trazido até aqui, porque a tua presença, Senhor, me faz forte, a tua presença, Senhor, nos faz caminhar, a tua presença, Senhor, nos dá uma direção, nos dá um norte em nossas vidas, aleluia, para que a nossa força não venha desfalecer na caminhada. É o Senhor quem cuida da minha vida e da sua vida, aleluia. Oh, bendito seja o nome do Senhor Jesus. A Bíblia diz para nós, aleluia, glória a Deus, que este homem, esse jovem, ouvindo estas palavras, o texto vai dizer que ele retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades, aleluia. Mas é pecado, aleluia. Será que é pecado possuir bens? É pecado ser rico? Não. Desde, aleluia, que o nosso coração não se volte para essas coisas materiais. Desde que o coração do homem, ele não se apegue ao dinheiro, aleluia. Nós precisamos do dinheiro e bastante para suprir a nossa necessidade aqui na terra. Mas a Bíblia diz que o amor ao dinheiro, ele é a raiz de todos os males. E esse homem se apegou, aleluia, às propriedades. Esse homem apegou às suas riquezas, ao dinheiro. Quem sabe se somasse tudo, dava um capital milionário, se apegou a isso, aleluia. E por isso, aleluia, ele decidiu, aleluia, ele trocou o reino dos céus por essas coisas materiais, porque o texto vai nos dizer que ele retirou triste, aleluia, porque possuía muitas propriedades. Do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Aleluia. E para nossas vidas nesta noite, fica essas reflexões para cada um de nós. Aleluia. Glória a Deus, que nós continuamos, aleluia, glória a Deus, que nós continuamos firmes diante da presença do Senhor, e essa escolha que nós fizemos é a melhor escolha, estar aos pés de Jesus, porque se faltar algo, aleluia, nesta caminhada, aleluia, Ele é fiel para suprir para nós, aleluia. Se faltar algo, aleluia, no porvir, o Senhor, Ele é fiel, aleluia, e Ele supre para nós, aleluia. Continuar firme, aleluia. Ele é o Deus desta igreja, Ele é o Deus Todo-Poderoso que nos manteve de pé até aqui e que vai continuar conosco até as consumações do século. Oh, bendito seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. E que Deus em Cristo continua abençoando a tua noiva. E eu agradeço a oportunidade no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Palavra maravilhosa, né? Já estamos no horário também. Graças a Deus. Louva a Deus pela vida de cada um dos irmãos que aqui se fez presente nesse culto de hoje, né? Nos cultos dos jovens. E mais uma vez agradeço as orações de cada um dos irmãos em meu favor, em favor da minha família. Que o Senhor Deus tem nos guardado, tem nos sustentado, né? E tem nos curado, porque Ele é Deus de misericórdia, Deus de milagre, né? Ele operou no passado, opera agora no presente, e ainda operará na vida daqueles que o buscam, daqueles que o necessitam e daqueles que se prostram diante dele, né? Louva a Deus pelas crianças, pelas irmãs de federação, por cada um dos jovens, né, que aqui está presente,
E só tenho a agradecer a Deus, né? Porque Ele é bom e Ele é maravilhoso conosco. Passo para o presbítero Nilton, dado o término do trabalho, os avisos, e o mesmo está encerrando. Glória a Deus. Meus irmãos, nós retornaremos amanhã, se o Senhor nos permitir, com a escola dominical, nossa última lição. E relembrando aos nossos amados irmãos que amanhã vamos poder trazer um pão, uma coisinha, vamos fazer uma partilha novamente após a escola bíblica. Aleluia. Nós estamos projetando para o próximo trimestre, no final, nós fazemos um almoço aqui para nossos irmãos. E quero contar com a presença de todos e um grande culto à noite. Quero agradecer a Deus pela vida do cooperador João Cláudio, aqui à frente. Deus continua abençoando grandemente a família. Cooperador Momiro conosco, aqui no violão, Deus abençoe. Nosso sonoprático, Thiago, Deus abençoe. Cooperador Robson ali na recepção, Deus abençoe grandemente. A todos os nossos irmãos e irmãs que estão aqui nesta noite. Deus abençoe grandemente. Meus irmãos, nós já entramos em clima da nossa festividade e a irmã Rosângela me comunicou agora à tarde, que ela já vem orando já há um bom tempo, até em prol, até antes mesmo da data da festividade nossa, já vem orando para que Deus desse um tema para a nossa festividade. E dentro disso, Deus colocou um tema no coração dela. E ela segurou, diz ela, aí ela comunicando com a outra irmã, a mesma irmã passou, eu também, Deus me deu esse mesmo tema. Ela falou. Então ela falou assim, eu acho que é de Deus, estou passando para o senhor, se eu achar por bem esse tema e está apresentando para a igreja. Aí eu comuniquei com meus companheiros, cooperador Mão Robson e cooperador Mão Edson, e assim, eles acharam também muito bom o tema. E o tema está em 1 João, capítulo 2, verso 18, parte A. Filhinhos, e já é a última hora. Esse será o tema proposto à igreja do Senhor para a nossa festividade. Aí ela disse que só ia comunicar com a irmã Sônia e a Vanessa já ouviu o áudio lá, a Vanessa acordou, não sei se ela falou, mas se ela não falou, ela vai comunicar com a Sônia. Glória a Deus. Os irmãos estão de acordo com esse tema para a nossa festividade, irmãos? Amém? Glória a Deus. Então está ótimo. Cantores aqui de Alvorada do Oeste, Donizete e a irmã Rosa, é o casal que vai estar louvando o Senhor nessa festividade. Agora nós vamos ver, o ministrante para estar ministrando por nós. Glória a Deus. Eu quero convidar todos, colocar sobre os pés, vamos estar orando a Deus, no encerramento deste culto. Deus abençoe grandemente a vida de cada um que pôde vir nesta noite. Glória a Deus. Eterno Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, e te louvamos, meu Deus, por tudo, Senhor, que nós ouvimos aqui nesta noite. Pai, pelos teus louvores, Senhor, que foram louvados, Pai, palavras falando aos nossos corações. Pai, a palavra, Senhor, que foi falada aqui nesta noite, pelo teu servo, a palavra ministrada, meu Deus, muito obrigado, Senhor Jesus. Pai, sabemos, ó Deus, que nós somos dependentes, Pai, e carentes, Senhor, das tuas bênçãos em nossa vida. Pai, está aqui a tua igreja, Pai, incansável, Senhor, aos jovens, Senhor, aos irmãos e irmãs, às crianças, Senhor, te louvando e te adorando, ó Pai. Meu Deus, continua com as tuas mãos estendidas, Pai, dando força à tua igreja, restaurando, Pai, naquilo que for preciso, Senhor. Pai querido, aqueles que não vieram, Pai, nesta noite, não sabemos, Senhor, o porquê, ó Pai. Meu Deus e meu Pai, mas se for frieza espiritual, Deus querido e Deus eterno, se for alguma seta, Pai, aonde o inimigo incansavelmente, Pai, trabalha, meu Deus, que essa seta, Pai, venha cair por terra, Pai, e se for frieza, Pai, que o Senhor venha, Pai, está aquecendo com o teu Santo Espírito, meu Deus, para que todos venham para a tua casa, para te louvar e te adorar. Pai querido, nos leva a nossos lares em segurança, nos deu a noite abençoada, uma noite em segurança, protegida por Ti, é o que pedimos a Ti, no nome de Jesus. Que as graças do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, as eternas comunhões e consolações do Espírito Santo sejam com todos, e todos digam amém. Glória a Deus. Aleluia.